Graça e paz, amados e queridos irmãos, família querida. Estamos de volta aqui, para gravar mais um vídeo aqui. Sou eu, seu amigo, seu irmão, pastor Cledson Barbosa. Como é que vocês estão? Tudo bem, meus irmãos? Como é que está o meu querido irmão, meu amigo chefe de família? A minha querida irmã, minha amiga dona de casa? O rapaz que me acompanha, a moça, a criança, o vô, a avó? Como vocês estão? Tudo bem? Família amada, família querida, nós vamos dando sequência à nossa série de estudos bíblicos. Olha, hoje vamos estar estudando primeira epístola de Pedro. Vamos lá? Vou tomar um gole de água aqui, tá? É servido, meu irmão? É servido, minha irmã? Deus abençoe. Vamos lá, então. Olha aí. Líderes da igreja primitiva fizeram frequentes referências a 1 Pedro e não a. Líderes da igreja primitiva fizeram frequentes referências a 1 Pedro e não há, daquela época, nenhum indício de disputa sobre a sua autoria. No século XX, alguns estudiosos de 1 Pedro começaram a questionar-se se o apóstolo realmente havia escrito o livro. Sobre a autoria da carta, devemos aceitar a alegação de 1 Pedro em 1:1. Temos apoio para isso no reconhecimento da semelhança entre as afirmações em 1 Pedro e os discursos petrinos em Atos 10:42, 1 Pedro 4:5. Afirmações como as de 1 Pedro 2:13-17 soam como se Pedro pudesse tê-las aprendido ao ouvir as palavras de Jesus em Mateus 17:24-27. A tradição antiga sugere que Pedro foi martirizado em Roma junto à severa perseguição de Nero aos cristãos, depois do incêndio de Roma em 64 d.C. Essa carta foi escrita provavelmente perto do fim da vida de Pedro, mas enquanto ele ainda poderia dizer: honrai ao rei, 2:17, 1 Pedro 2:17. O início dos anos 60 é uma boa estimativa para a composição de 1 Pedro. A carta foi escrita em uma época de grande perseguição imperial contra a igreja após o incêndio em Roma. No livro de Atos, os principais perseguidores eram os judeus. No período em que Pedro escreveu, os perseguidores passaram a ser os gentios. 1 Pedro, Atos 4:3, 4:12. Olha, a epístola foi dirigida aos irmãos moradores de regiões por onde Paulo passou e fundou igrejas. Porque Pedro escreveria a eles? Pensa-se que Pedro possa ter escrito a presente epístola imediatamente após o martírio de Paulo, com referência a 67, 68 depois de Cristo, e a enviado pelas mãos de Silas, 5:12. A perseguição aos cristãos, promovida por Nero em 54 a 67 depois de Cristo, era muito severa em Roma e em suas mediações, mas não no restante do Império Romano, embora o exemplo do imperador encorajasse os inimigos dos cristãos a aproveitar o menor pretexto para persegui-lo. A igreja em
todo mundo conhecido passava por um período de provação, 5:9. Parecia que o fim chegara. Tratava-se, no sentido mais literal, de uma prova de fogo, 4:12. Cristãos eram queimados todas as noites nos jardins de Nero. Realmente parecia que o diabo, como leão que ruge, 5:8, estava a ponto de devorar a igreja. Assim, a epístola nasceu na atmosfera do sofrimento, pouco antes do martírio do próprio Pedro, e exortava os cristãos a não achar estranho que tivessem de sofrer, lembrando-lhe que Cristo realizou sua obra mediante sofrimentos. Vou tomar mais um pouco de água aqui. Graças a Deus, vamos lá. O sofrimento é o tema principal da epístola. Esse elemento também faz parte da vida cristã. Essa era a situação vivida pelos destinatários da carta. O autor diz que não devemos estranhá-lo como se fosse algo anormal, 4:12. Então devemos concluir que o mesmo faz parte do plano de Deus para nós, pois Ele assim o quer, 3:17. Trata-se de algo necessário, 1:6. Então devemos concluir que o mesmo faz parte do plano de Deus para nós, pois Ele assim o quer, 3:17. Trata-se de algo necessário, 1:6. Pedro menciona dois tipos de sofrimento. Um pelo Evangelho, perseguição, tentações e perseguições, e outro pelo pecado, consequências e punições. O autor adverte que se sofremos como cristãos, sem culpa, então somos bem-aventurados. Se sofremos merecidamente, então nenhuma honra receberemos. 2:19-20, 4:14-16. Pedro se dirige especialmente aos anciãos, os presbíteros da igreja, dizendo que os mesmos deviam ser exemplo para o rebanho e não dominadores, assegurando-lhes a recompensa pelo serviço fiel. Ele exorta os presbíteros a assumir tarefas pelas razões certas, não por se sentirem obrigados, mas por opção. 1 Pedro chama a igreja de hoje à fidelidade e ao dever cristão. Pedro dá orientações para a igreja em tempos de perseguição e sofrimento e oferece esperança para situações de dificuldades. Essa esperança está baseada na morte e ressurreição de Cristo, 2:21. A igreja deve fazer o bem e viver para Deus em todas as situações, 3:17-18. A igreja pode extrair ânimo e coragem dessa epístola comovente que nos encoraja, dando testemunho da genuína graça de Deus, 1 Pedro 5:12. Meus irmãos, que maravilha, hein? Que bênção esses estudos bíblicos, né, meus irmãos? Tomar mais um gole de água aí. Glória a Deus. Agora eu quero orar por todos vocês e suas respectivas famílias também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por todos e por todas que me acompanham. Oro pelos seus lares, oro pelas suas localidades de trabalho, pelos seus familiares, amigos e colegas. Peço paz, saúde, prosperidade, multiplicação dos anos de vida e das forças físicas e espirituais. Que o Senhor realize uma grande obra de libertação, de salvação e de mudança de vida para a honra e glória do seu santo nome. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e um abraço do pastor Cleidson Barbosa.